A paz do Senhor, aqui é o missionário Diego Assis e hoje nós estamos em mais uma série do discipulado Sermão do Monte. Hoje nós vamos estar estudando lá em Mateus 6, abra a tua Bíblia aí, Mateus 6. Pegue também o teu caderno de anotação para que você possa estar anotando quaisquer dúvida que você tenha. Então abra lá em Mateus 6 e nós vamos estar estudando do versículo 25 até o versículo 34, que tem por subtítulo aquele no qual está no nosso vídeo de hoje, as preocupações da vida. O que Jesus Cristo fala comigo e com você acerca das preocupações da vida? O que nós devemos nos preocupar, o que realmente importa a cada dia. Porque muitas são as nossas aflições, atribulações, sonhos, projetos, ansiedades, medo. Como é que nós vamos estabilizar isso tudo dentro de nossa mente? Somente através da palavra do Senhor e com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Então vamos começar lendo o versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? No 26 vai dizer assim: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis quieto dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Depois nós li até o 32, e nós já vamos estar conversando sobre o 33 e o 34. No 25, relendo para que a nossa memória seja aguçada e lembrando a cada irmão, que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, eu vou ter respostas completas. A Bíblia não é formada por um livro, mas são 39 livros canônicos, entre Velho Testamento e Novo Testamento. Então eu e você temos que compreender que eu não posso apenas ler, vamos colocar aqui Gênesis, e achar que toda a resposta da criação, toda a resposta de tudo está apenas em Gênesis. Não, tem coisas de Gênesis que eu vou achar resposta nas epístolas de Paulo, de Judas, de João, de Pedro, em Apocalipse, nos outros livros canônicos do Velho Testamento, como Números, Levítico, Deuteronômio. Então eu não posso apenas ir por um livro. Eu tenho que ir por toda a Bíblia, porque toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo e por Deus. Então é nela que nós se pautamos, mas na totalidade. Não em versículos isolados e muito menos em parcialidades. Um pedaço aqui, outro pedaço ali. Não, a Bíblia ela se completa por um todo. Missionário, você é calvinista, luterano, arminiano? Eu sou Bíblia. Aquilo que a Bíblia me dá por mandamento, fé e obediência é o que eu sigo. O que Jesus falou. Por isso fizemos essa série do Sermão do Monte. Vamos pelo que Cristo fala, pelo que a palavra de Deus toda ela fala. O próprio Cristo cita o Velho Testamento, Salmos, Provérbios, os livros da Bíblia canônicos que já anunciavam a sua vinda.
Então, nós também temos que se basear em toda a Bíblia não isolada. Por isso que eu peço sempre que você esteja com a sua Bíblia à mão e me acompanhe para que junto nós possamos estudar e crescer na graça e no conhecimento. No 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O Senhor vai falar aos seus discípulos e a mim e a você de que nós não temos que andar ansiosos pelo que nós havemos de comer, beber e vestir. Porque todas estas coisas o nosso Pai Celestial, ele já o sabe. Quem faz isso são os gentios. Os gentios que ele diz aqui são as pessoas que não conhecem ainda Deus nem a Jesus Cristo. Pessoas que andam de um lado para o outro buscando adquirir tesouros nessa terra, sendo que elas não podem acrescentar nem um covado à sua estatura e muito menos 1/1000 de segundo a sua vida, porque quem sustenta todas as coisas é o próprio Deus. E ele já sabe o tempo de cada um. Então eu e você não podemos fazer nada. Então o que o Senhor quer dizer? Por que nós somos tão ansiosos? A geração do século XXI, ela tem sofrido de tantas ansiedades, tantos medos. Por que a ansiedade desagrada a Deus? Porque a ansiedade, ela é como falta de fé. De eu estar ansioso por não ter controle daquilo que eu desejo, eu almejo e eu quero. E isso vai contra a nossa fé de que nós esperamos no Senhor e confiamos nele e cremos que ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas. Então o Senhor diz que nós não devemos andar inquietos acerca do que vamos comer e beber. O Senhor quer dizer, não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o aqui e agora. É este o momento. O momento que eu tenho que viver é o hoje. É neste momento. Como eu estou espiritualmente, como eu estou carnalmente, sentimentalmente, como é que eu estou? Às vezes nós fazemos tantos planos daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Queremos tantas coisas daqui a alguns meses, planejamos, projetamos, mas como é que nós estamos agora? Porque o que eu sei de certo é o que eu estou fazendo aqui nesse momento agora, um vídeo com você. Mas acabando esse vídeo, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Deus é que sustenta todas as coisas. Então a minha preocupação, que o Senhor Jesus quer dizer comigo e com você, falar, o que o Senhor quer deixar esclarecido para mim e para ti, é o que nós temos feito da nossa vida, do nosso tempo, porque o passado já foi, não há mais como alterá-lo. O futuro ainda virá, mas o presente aqui e agora, esse é o que eu estou vivendo. O que é que eu estou fazendo? Quais são as minhas prioridades? Como eu tenho caminhado na face dessa terra? É para agradar ao meu Deus? É para colocar eu tenho colocado a minha fé e a minha esperança no Senhor? Se hoje eu descer à sepultura, porque eu não sei o dia de minha morte, pertence a Deus, mas se hoje eu descer à sepultura, eu perdoei quem eu devia? Eu amei como eu devia amar? Eu fiz as obras que o Senhor queria sobre a minha vida? É estas coisas que nós temos que se preocupar com o presente. Porque agora, neste momento, é o momento em que eu posso fazer algo. Amanhã eu não sei. E o passado já não me pertence mais. Mas aqui agora é o momento que eu tenho para fazer. Para evangelizar alguém, para perdoar alguém, para amar alguém, para adorar o meu Deus, louvar a Ele neste momento. Porque o Senhor dá uma explicação linda e maravilhosa. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam,
nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Será que a minha fé não consegue compreender o que Jesus Cristo está falando aqui? Que o meu Pai que está no céu, nosso Pai que está no céu, alimenta as aves, que não semeiam, não cegam, mas Ele provê o alimento diário para todas elas. Nós não valemos muito mais? Será que eu e você vamos continuar andando nessa ansiedade? Acreditando apenas no nosso braço? No que eu posso proporcionar? E eu não posso proporcionar nada. Nem para mim e nem para os meus. Quem sustém todas as coisas da minha vida é o Senhor. Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz do pouco muito. Ele que multiplica na minha vida. Seja o meu salário, seja a minha saúde, minha força, é Ele que me dá. Só que eu tenho que compreender e primeiro entender que para chegar nisso, eu tenho que depositar a minha fé e a minha esperança no Senhor. Jesus está falando aqui de uma entrega total, totalitária da nossa vida. De compreender que se hoje eu não tenho, amanhã o meu Deus vai prover. Se neste momento o meu salário vai vir, não vai dar para pagar todas as contas, não sei como vou fazer a compra do mês, Deus vai cuidar de cada detalhe. Mas isso é uma questão de fé em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, depositar, crer que Deus vai me suster. Que assim como Ele cuida das aves do céu, que Ele provê o alimento, Ele também vai prover na minha vida. Depois, no 27, o Senhor fala: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar o covado à sua estatura? Com todos os cuidados que eu tenho, com o meu trabalho, com o plano de saúde, com dinheiro no banco, quem vai poder, o que eu vou poder aumentar na minha estatura? Nada. Se não é Deus vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se não é o Senhor cuidar da nossa vida, pouco nós conseguimos caminhar e andar. Se não é o Senhor me dar o fôlego a cada manhã, não estaria aqui falando convosco. Nós temos que compreender e entender que é o Senhor que sustenta e sustém todas as coisas com a sua forte mão. Não é por mérito meu, não é por mérito seu, nem de alguém, mas de Deus. Então eu e você temos que compreender. Deixa na mão de Deus. Confia. Espera nele que o mais ele fará. E no 28 diz assim: e quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer dele. Pois se Deus veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírios do campo, quanto mais a nós. Senhor veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quem dirá eu e você? Quem dirá nós diante de Deus? Então que eu e você possamos compreender e entender isso. Aí você diz, homens de pequena fé. Não conseguem enxergar que Deus é o supridor, o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. O Deus que é o Criador de tudo. Tudo não só existe, como é sustentado pela sua mão, pelo seu poder e pela sua palavra.
Se hoje eu e você estamos aqui, é pelo poder da palavra de Deus. Tudo. Nós temos que lembrar. O Senhor sempre diz no Velho Testamento para o povo de Israel: conte de geração em geração as maravilhas que o Senhor fez. Salmo 78. Contem de geração em geração. Não encubra a geração futura das coisas que o Senhor fez. Anuncie, fale. O mesmo Deus que no princípio criou todas as coisas, o Deus de Moisés que libertou o povo enviando as pragas, abrindo o Mar Vermelho, sustentando 40 anos do deserto, suas vestes e seus calçados não desgastavam, os alimentou com maná do céu, os alimentou com cordonizes que caíram do céu, provia a água da rocha, fez água amarga se tornar doce. Será que eu e você não podemos enxergar que esse é o mesmo Deus de hoje? Hebreus vai dizer, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, não muda, não falha, não mudará. Então eu e você temos que compreender e entender que esta palavra, a palavra de Deus, me dá a garantia de que Deus supre todas as minhas necessidades. Mas hoje, acreditamos, muitos de nós, de que o que vai trazer a minha prosperidade ou a libertação, amuletos, simbolismos que hoje não precisamos mais, que já na antiguidade era o que corrompia o povo de Deus. Vamos cuidar, vamos entender e compreender que a nossa fé tem que estar em nosso Pai Celestial, que é o Deus Todo-Poderoso. E somente nele confiamos. Que a nossa fé não seja pequena. Que a nossa fé seja aguçada. Ela cresça na confiança do Senhor, não daquilo que eu tenho. Porque é um forte a fé. Vamos lá em Hebreus. Abre aí comigo. Hebreus. Abre aí comigo, Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Depois ele vai falar de Abraão aqui mais embaixo, Paulo, apóstolo Paulo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que que isso é o fundamento da fé? Abraão casou com Sarai, sua meia-irmã. E o Senhor fez uma promessa que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Tantas. Tão grande essa geração. Mas Sara era estéril. Como assim, missionário? Sim, estéril, não podia ter filho. E por que que Abraão é o pai da fé? Porque ele não via as circunstâncias, realmente não eram favoráveis para que ele fosse pai de multidão, mas a sua fé trazia a esperança daquilo que ele não podia ver carnal, mas ele via espiritualmente de que Deus daria a sua descendência. Com 90 anos, Abraão foi pai de Sara. E Sara amamentou, porque o milagre é completo. Não só deu à luz a Isaac, como também o amamentou. Que é outra coisa, outro milagre, que muitas vezes a gente não presta atenção. Ela não só gerou e teve, mas ela amamentou. Porque Deus não dá só. Ele não abençoa apenas o nosso ato de fé, mas ele sustenta. Ele só não imputou a Abraão a fé de fazer uma multidão, porque Abraão teve fé. Mas ele também deu sustento para que isso se cumprisse.
E eu quero dizer para mim e para você neste momento, qual é o tamanho da nossa fé? Está na circunstância em que nós estamos? Está no momento em que estamos vivendo? Ou como Hebreus 11? Que é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a prova das coisas que eu espero. Eu não vejo neste momento a solução. Eu não vejo neste momento a providência, mas eu confio e eu espero que o Senhor vai prover no seu tempo. Assim nossa fé tem que ser aguçada. Assim nossa fé tem que estar no Senhor. No 31 diz assim: Não andei, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Isso é para o gentio, que vivem por vista, pelo momento, pelo que eles têm, pelo que eles possuem. Nós vivemos por fé. E no 33 diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isto que o missionário está lendo aqui. O que falei de Abraão em Hebreus 11, a sua fé, e o que é a fé, é para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitos não alcançam, muitos não conseguem viver o que está em Mateus 6, 25 ao 34, porque não querem buscar o reino de Deus e muito menos viver na sua justiça. Querem andar segundo o seu percurso, segundo o que acham correto, segundo o que pensam ser o melhor para a sua vida, como acham melhor. E aí não conseguem alcançar esta fé. Então hoje eu estou pregando para quem quer viver por fé em Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça, ser justo diante dessa face da terra, viver como justo, viver como Noé no meio da corrupção generalizada da humanidade, mas se manteve fiel e íntegro no Senhor. Fé é isso. Não é contar com a circunstância que me rodeia, mas é em meio da circunstância desfavorável, fazer favorável em Deus, crer em Deus. Isto é fé. Que esta fé me alcance e te alcance. E no 34 diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã se cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É o aqui e agora. É isto que eu tenho que preocupar. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus o sabe. Amanhã Deus o sustentará. O que eu tenho que viver é o hoje. E o hoje como é que está? E hoje, como é que está a minha vida e a tua vida espiritual? E hoje, se o Senhor disser que é o dia que Ele vai vir no arrebatamento individual para mim e para você, como nós estamos? Ansiosos com o dia de amanhã? Ou com o futuro? Ou estamos hoje com o nosso coração guardado no Senhor, esperando nele e confiando nele? Que Deus nos ache assim, no dia da sua vinda, seja ele individual ou coletivo. Que Deus nos ache assim, com a nossa fé e esperança nele. Entenda e compreenda que nós valemos muito mais do que as aves dos céus e que os lírios do campo. E tudo Deus provê para os seus filhos. Tudo. Basta nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça. Nós vamos estar orando agora sobre esta palavra e já para encerrar. Coloque sua mão sobre o coração ou estenda ela e ore junto com o missionário. Senhor Deus e Pai, Tu nos deu esse estudo hoje, Senhor, de Mateus 6, do 25 ao 34, sobre as preocupações da vida. Muitas são as atribulações do justo, mas sobre todas elas ele triunfará contigo. Sei, ó Pai, que os dias são maus e trabalhosos, mas não deixe que a ansiedade entre em nosso coração.
a incredulidade, Senhor, o medo, Senhor, entre em nossos corações. Que todavia a nossa esperança, a nossa fé esteja em Ti. Que nós venhamos Te servir de todo o nosso corpo, alma, espírito e entendimento. Que todo o nosso ser venha confiar e esperar somente em Ti. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e da mortandade que assola ao meio-dia, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tira de nós toda ansiedade, todo medo, Senhor. Toda incredulidade seja arrancada de nossos corações. E que em nós só haja fé em Ti, ó Pai. Que nós venhamos crer, Senhor, como Abraão creu. De que mesmo, Senhor, sendo desfavorável, mas ele creu na Tua palavra. E isto foi imputado por fé e justiça. Que assim sejamos. Que não venhamos viver por vista, mas sim por fé. Feliz aquele que não viu, mas creu, Senhor, na Tua palavra. Nós não te vemos. Nós não te vimos nessa face da terra, mas nós cremos, Jesus, que Tu é o nosso Salvador, o nosso remidor, o Deus da nossa salvação. E é em Ti que esperamos e confiamos, ó Pai. E neste momento eu te peço, não só pela minha vida, mas daquele que está me ouvindo, daquele que vai ser alcançado, que a sua fé seja aguçada, que a sua fé seja aumentada, Senhor, e que ele comece a viver cada dia como se fosse o último. E que em cada dia, Senhor, ele dê o melhor de si. Ele procure se aperfeiçoar cada vez mais em Ti. E deixar a ansiedade de lado e confiar em Ti. Porque é isso que desejamos, é isso que esperamos e almejamos, ó Pai. Viver por fé e não mais por vista. E é esta oração que eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde já, eu te peço que você curta este vídeo, compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, para os seus amigos, para que mais almas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a todos, que a paz, o amor e a união de Cristo estejam em seus lares e até o próximo vídeo. E não se esqueça, é tempo de influenciar essa nossa nova geração na Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.